Fala, galera! Atenção! Este programa é indicado apenas para quem tem estômago forte, porque vou falar sobre Kill List, longa-metragem britânico brutal e inquietante, que é uma mistura de O Homem de Palha e a Serbian Film. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Kill List é um filme inglês de 2011, co-escrito e dirigido por Ben Wheatley, cineasta pouco conhecido do grande público, que até então, até 2011, o lançamento deste filme, de relevante em seu currículo, ele havia feito um suspense criminal para os cinemas e comandado alguns episódios de séries humorísticas para a TV. Este é o seu segundo longa-metragem, e eu que acompanho a carreira do cara, gosto do seu estilo, não assisti nada tão forte, tão surpreendente até agora. E olha que depois o Whitley fez Turistas em 2012 e No Topo do Poder em 2015, produções bem legais, mas que não provocam, não causam o mesmo impacto de Kill List. Esse é o tipo de filme, quanto menos você souber, melhor. E justamente por isso que eu vou contar o mínimo sobre ele. Quando chegar o momento de comentar os trechos mais hardcores, mais spoilerentos, pode ficar tranquilo, tranquila, que eu lhe aviso com antecedência. A trama acompanha dois assassinos de aluguel, o Jay e o Gal. O Jay, que é veterano da guerra do Iraque, está tentando levar uma vida normal, mas isso está se mostrando impossível, porque depois de 8 meses sem trabalhar, a grana começou a faltar. Ele tem brigas constantes com a esposa por conta disso e acessos de fúria, mesmo quando seu melhor amigo Gal vem jantar em sua casa. O passado dos protagonistas é revelado através de diálogos entre eles, nada de flashbacks. Descobrimos que ambos são ex-combatentes, assim como a Shell, a esposa do Jay, que é sueca e prestou serviço militar em seu país. Uma missão mal sucedida ocorrida em Kiev, na Ucrânia, foi o motivo que levou Jay a desistir da sua carreira, além de deixá-lo um pouco paranoico. A visita do Gal naquela noite para aquele jantar não foi ao acaso. Ele veio trazer ao amigo uma nova proposta de trabalho: matar 3 pessoas e receber muito dinheiro por isso. Na hora de saber quem são as vítimas, o contratante, um albino de terno negro, um sujeito de poucas palavras, corta de surpresa a mão do Jay, firmando uma espécie de pacto de sangue. Até esta cena, e um outro detalhezinho que eu vou falar a respeito daqui a pouco, a trama se comporta mais ou menos seguindo a cartilha dos tradicionais thrillers sobre matadores de aluguel. A partir do momento em que a dupla entra em ação, se envolvendo com o universo obscuro e perturbador do contrato, é que as bizarrices começam a acontecer, com o Jay cada vez mais descontrolado e o gore rolando solto em trechos de desviar os olhos. E agora chegou aquele momento em que eu preciso comentar algumas passagens cabulosas do longa. Se você pretende assisti-lo e quer fugir dos spoilers, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Muito bem, vamos lá. Durante aquele jantar em que o Jay dá um show de intolerância na frente dos convidados, a namorada do Gal pede licença para ir ao toalete e lá faz algo muito estranho. Desenha, risca um símbolo nas costas do espelho do banheiro. Símbolo esse que aparece posteriormente na porta de uma igreja. Quem for atento, atenta, vai perceber. É o filme lhe fornecendo pistas. A história tem um pé cravado no sobrenatural. Eu quase coloquei Kill List no meu vídeo de melhores filmes sobre ocultismo e bruxaria, mas desisti na última hora, porque o fato dele estar presente na lista já entregaria a grande surpresa da obra. A figura do diabo ou coisa parecida nunca é vista aqui e as manifestações sobrenaturais praticamente não existem. Não espere por nada disso. O Ben Wheatley não tenta invocar a presença maligna utilizando-se de recursos fantásticos.
fantásticos, e sim através da representação humana do mal. A pegada aqui, guardadas as devidas proporções, é parecida com Hereditário, com O Bebê de Rosemary e com O Homem de Palha, que eu citei antes da vinheta. Pela reação das vítimas, elas já estavam esperando pela morte. É como se elas tivessem a grande oportunidade de participar de um ritual de sacrifício, oferecendo a si próprias em prol da elevação de uma entidade malévola representada ou encarnada no Jay, que ele não é um mero matador de aluguel e está envolvido em algo sinistro, algo maior. A gente tem certeza durante a execução da segunda vítima, uma cena bem violenta, por sinal. O homem é morto a marteladas e durante o processo, a cada pancada violenta que leva, ele agradece ao Jay. Os últimos 20 minutos, quando o culto macabro é finalmente revelado e o protagonista precisa passar por sua prova final de coroação, é arrepiante. A minha comparação com a Serbian Film não foi à toa. Não temos uma questão sexual envolvida aqui, graças a Deus, mas a porrada no estômago é tão forte quanto. A fotografia, que usa uma paleta de cores escura, e a tenebrosa trilha sonora colaboram e muito para aumentar o clima sombrio de Kill List. A química estabelecida entre a dupla de protagonistas, entre a dupla principal, é outro ponto positivo. Eu nunca tinha ouvido falar desses caras, o Neil Maskell e o Michael Smile, e eles dão um show. Sobretudo o Maskell, que faz o Jay numa performance cheia de cinismo, com uma postura corporal que dá a deixa do quão pesado é o fardo que ele carrega. O cara é uma bomba relógio ambulante. Kill List é indicado para quem curte produções fora da caixa com propostas nada convencionais. Eu sei que o fato dele estar nesse quadro vai atiçar a sua curiosidade, mas não vá com muita sede ao pote. O ritmo é lento, a edição cheia de cortes secos incomoda propositadamente e o longa encerra de maneira abrupta, deixando mais perguntas do que respostas. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de tudo muito bem explicadinho, esqueça! Kill List é de 2011. Se tivesse sido lançado após A Bruxa, que é de 2015, com certeza ia aparecer algum bobalhão para rotulá-lo de pós-terror. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.